Erosão. Um buraco se abriu em Ceilândia, preocupando moradores. Tragédia em Samambaia. Morre o pai e padrasto que salvou 2 bebês de um incêndio em casa. A terceira criança que não resistiu será enterrada hoje. Carnaval, a gente mostra um resumo da segunda-feira e o que vem por aí nesta terça-feira, o último dia da folia. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde, seja bem-vindo. A chuva que caiu nessa segunda causou transtornos em algumas áreas do Distrito Federal. Em Vicente Pires, um córrego transbordou e a água invadiu a pista. Um verdadeiro caos, minha gente. Nossa equipe esteve lá hoje de manhã e veja agora na reportagem de Joyce Pires. Era este o cenário da Estrada Parque Vicente Pires na tarde desta segunda-feira de carnaval. Por volta das 3h30 da tarde, o córrego Samambaia transbordou e a água invadiu a pista sentido Águas Claras. Vários carros tiveram de encostar e alguns chegaram a subir no canteiro central para fugir da enxurrada. Mas seu Geraldo resolveu encarar o aguaceiro. Nesta terça-feira, ele voltou ao local. Desta vez, para ver se encontrava a placa do carro que foi carregada com a força da água. Foi uma surpresa e um prejuízo, né? Porque eu tinha que ir, né? Não tinha como voltar mais, que estava todo cheio de carro atrás. Aí eu tentei ir, não deu, perdi a placa do carro, né? Passar eu passei, mas eu perdi a placa e levei um prejuízo, né? E agora eu tenho que ver se eu acho ela ou então eu vou ter que pedir outra placa, né? Acabar pagando. Seu Geraldo não era o único a ter esperança de reencontrar a placa do carro. Nesta terça-feira, a situação aqui próximo ao córrego Samambaia amanheceu normal. Nem de longe lembra o caos que foi ontem. Mas a situação pode mudar conforme o tempo. Na segunda, a chuva começou por volta de meio-dia e seguiu até às 5 horas da tarde. E foi neste período que o córrego transbordou. Ao lado do córrego há uma ciclovia. Seu Francisco caminha por ela todos os dias e afirma que não foi a primeira vez que a água subiu e invadiu a pista. Parece-me que é a terceira vez já. Terceira vez que acontece isso. Inclusive tem até esse buraco bem aqui, que todas as vezes que chove muito, eles aterram ele, mas normalmente eles começam de novo, faz o buraco novamente. Inclusive está até agora o buraco aí. Nesta época, é comum chover muito aqui no DF. E de acordo com o INMET, o clima chuvoso deve persistir diariamente até março. Tomara que sem tantos transtornos. Tomara mesmo. O homem que resgatou 2 bebês em um incêndio em Samambaia no último domingo não resistiu e morreu na madrugada de hoje. Daniel Pereira Lopes estava internado com 90% do corpo queimado. O enterro dele deve ser hoje à tarde. Vai ser enterrado também nesta tarde o corpo da criança de apenas 1 ano morta nessa tragédia. As outras 2 crianças seguem internadas. Uma tem apenas 6 meses e é filha de Daniel. O bebê teve queimaduras de 2º grau no rosto e nos braços e está na UTI do hospital de base. A outra, de 4 anos, era enteada dele e segue no HRT com 70% do corpo queimado. O estado é considerado grave. Daniel e a mulher foram à padaria e deixaram as 3 crianças sozinhas em casa. Quando voltaram, o local estava tomado pelas chamas. O pai e padrasto entrou na casa para resgatar as crianças antes da chegada dos bombeiros. Kiara Pereira, de apenas 1 ano, não resistiu. A mãe, Romária Pereira da Silva, ficou do lado de fora e chegou a ir para o hospital em estado de choque. O laudo que vai indicar como o fogo começou fica pronto em até 30 dias. O governo do Ceará considera encerradas as negociações com os policiais amotinados e diz que a possibilidade de anistiar os agentes que ocupam os batalhões está descartada. Uma comitiva do governo federal esteve em Fortaleza nesta segunda-feira. E os detalhes vêm chegando agora, ao vivo, com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Carol, boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. É com muita tristeza, né, que a gente vê o que está acontecendo no estado lá do Ceará. Realmente a situação muito triste, o número de mortos, de assassinatos, né, nesses
Nesses 8 dias de motim da Polícia Federal, de greve, melhor, da Polícia Militar, de greve da Polícia Militar lá do Estado, já chega a 170. O que dá uma média de um assassinato a cada hora, ou seja, 24 assassinatos por dia, um número elevadíssimo. Como você bem disse, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve ontem no Estado, acompanhado do ministro da Defesa e também do advogado-geral da União. Eles foram ver de perto essa situação e, ao final, o ministro conversou com a imprensa e disse que a situação está sob controle. Vamos ouvir o que o ministro Sérgio Moro falou ontem. Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas a situação não, vamos dizer assim, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada disso a estabelecimentos comerciais. Então, a situação está sob controle, claro que dentro de um contexto relativamente difícil, em que parte da Polícia Estadual está paralisada. É isso. O governo do Estado diz que não há margem mais para negociações. Por isso, as negociações, de fato, foram encerradas. O governo alega que todas as reivindicações foram atendidas, incluindo aí o aumento salarial. Então, o governo ofereceu um salário base de R$ 4.400, com aumentos progressivos até 2022. Nós temos aí umas imagens da situação lá no Estado, vou pedir para o Neto soltar. Mais de 200 agentes de segurança foram afastados por participação nesse motim. Eles serão investigados e podem pegar, se condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. O governo também descartou qualquer possibilidade de anistia para esses agentes amotinados. Além de ocupar os batalhões, a gente viu aí a relatos de policiais destruindo viaturas, praticando atos violentos para manter essa paralisação. A gente lembra que o governo federal enviou ao Estado 2.500 homens do Exército, 300 da Força Nacional, além dos 200 policiais rodoviários para reforçar a segurança. Nesse momento, a gente vê aquelas imagens também lamentáveis, né, que foi o auge dessa violência, onde o senador licenciado Cid Gomes, que aparece aí, foi atingido com 2 tiros. Ele passou 5 dias internado e já recebeu alta, Carol, e a gente, óbvio, acompanha toda essa situação, esperando que a paz reine nesse Estado também, Carol. Com certeza, né, Renata? São cenas lamentáveis que a gente gostaria que não se repetissem em nenhum lugar do país, né? Obrigada, Renata. Depois de tantos acidentes fatais envolvendo ciclistas, a ONG Rodas da Paz está lançando um livro infantil com histórias lúdicas sobre a convivência entre motoristas e ciclistas. A ideia é conscientizar as crianças sobre o respeito no trânsito, algo simples, né, que pode evitar acidentes. Andar de bicicleta pelas ruas da capital é uma atividade que deveria ser prazerosa, mas vem se tornando perigosa. Em 2018, de acordo com dados do Detran, 19 ciclistas foram mortos no trânsito do Distrito Federal. No ano passado, foram 20 ciclistas que perderam a vida. E já no primeiro mês deste ano, um ciclista foi atropelado em Ceilândia. Jailson Barbosa, de 34 anos, estava a caminho do trabalho pela ciclovia quando foi atingido por uma mulher que dirigia bêbada e sem carteira de habilitação e não resistiu aos ferimentos. O Pércio conhece bem a dor e a revolta de perder alguém em acidentes assim. Ele perdeu o filho em 2006, que também foi atropelado enquanto pedalava por um motorista que dirigia embriagado. Anos depois, Pércio perdeu também um grande amigo da mesma maneira, atropelado enquanto andava de bicicleta. Aqui na capital do país, que é uma cidade planejada, a gente descobre que a violência está muito mais presente do que a gente poderia, digamos, interpretar, né? Uma pessoa bêbada, uma pessoa sem habilitação, uma pessoa drogada, uma pessoa que não respeita os limites de velocidade, ele assume, pela sua conduta, a possibilidade de praticar um mal a outrem, ou uma tragédia, como é o caso da morte. O Pércio hoje trabalha como voluntário na ONG Rodas da Paz, que tem o objetivo justamente de conscientizar motoristas e ciclistas de que eles podem conviver e andar juntos pelas ruas do DF sem violência no trânsito. E pela primeira vez, a ONG vai publicar um livro para as crianças com recados importantes sobre empatia,
amor e respeito ao próximo para os futuros motoristas e ciclistas da capital. A ideia não é apenas a questão da bicicleta, a questão é da mobilidade como um todo, que pode ser melhor do que nós temos praticado, com menos egoísmo, menos velocidade, menos pressa, mais amor ao outro, ao próximo, mais respeito à vida. O livro, batizado de Pedalar é Suave, será disponibilizado apenas pela internet no site da ONG Rodas da Paz. Mas, para que a obra seja finalizada, os voluntários contam com a ajuda do público. As doações podem ser feitas no próprio site da ONG e logo depois será liberado um acesso ao livro. E para ajudar a ONG Rodas da Paz na produção desse livro, é só acessar o site rodasdapaz.org.br. Em Ceilândia, uma cratera se abriu embaixo da pista na BR-070. O local foi interditado, mas os moradores estão preocupados com os riscos. Veja. A erosão atingiu esse trecho da BR-070 na altura da QNO 20, no setor de indústria de Ceilândia. O enorme buraco, com cerca de 10 metros de comprimento e 8 de largura, avançou por debaixo do asfalto e já arrancou parte da pista. Os bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e, por conta do perigo, a área acabou interditada. Apesar do isolamento, bem próximo ainda passam carros e há uma ciclovia, o que preocupa os moradores da região. É um local onde tem a ciclovia, a família traz bastante criança. Às vezes eles soltam as crianças no espaço maior e não sabem do perigo que tem aqui à frente. E pode sim uma criança vir por curiosidade e acabar caindo e se machucando. Tem pessoas andando o tempo todo, o carro, por exemplo, aqui tem muito acidente. Nada impede que aconteça um acidente aqui e algum carro se desgoverne e caia no buraco também. Existem esses riscos. A tubulação se rompeu e a SEB também foi chamada, já que, segundo os bombeiros, existe o risco de a cratera avançar até a rede elétrica. Os postes ficam a 4 metros de distância da cratera. Quem mora ali só espera que as providências sejam tomadas antes que aconteça uma tragédia. A gente sabe que isso aí é um fenômeno da natureza, mas a gente pede urgência. A Novacap informou que a erosão foi provocada pelo rompimento de uma rede de drenagem. Segundo a companhia, os técnicos trabalharam no local até às 8 horas da noite de ontem e retomaram os serviços hoje. A rede será substituída e a previsão é que o conserto termine até 7 dias, caso a chuva não atrapalhe o andamento da obra. Por conta da proximidade da erosão com postes de energia, a SEB deixou uma equipe de prontidão no local para atuar em caso de emergência. Um plano de ação foi traçado para que a companhia atue se a erosão voltar a crescer em direção à estrutura da SEB. Já a CAESB garantiu que o abastecimento de água não será afetado. A seguir, o governo brasileiro incluiu a Itália na lista de países monitorados por risco de contágio de coronavírus. O Band Cidade volta daqui a pouco. Glitter, cílios postiços, sombras coloridas e lantejoulas. Esses são alguns dos adereços essenciais para uma boa maquiagem de carnaval. Mas será que tanta coisa não pode acabar prejudicando a saúde dos olhos? E mais, compartilhar maquiagem pode acabar trazendo problemas? Ao meu lado, no Consulte Doutor de hoje, a oftalmologista, doutora Márcia Godoy. Doutora Márcia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Então, muita coisa que a gente coloca nos olhos ali, né, no carnaval para ficar bonita, enche de lantejoula, brilho, enfim. Tem que ter cuidado na hora de usar esses acessórios? Sim, Carolina, a gente tem que ter cuidado na hora de escolher o acessório primeiramente, né, ver a procedência, se é um laboratório, né, de boa qualidade. Tem que ter também cuidado no excesso de produtos que podem cair no olho, um glitter, a partícula é muito grande, então pode realmente machucar. Tem que ter cuidado fundamental na hora de tirar a maquiagem, tirar corretamente, tirar tudo, usar cotonete, água morna, produto que possa ajudar a remover, né? Se tiver a pele irritada, fazer um calmante gelado após, uma boa lágrima artificial geladinha, fechar o olho, repousar um pouquinho também seria adequado. O que a gente percebe é que o fulhão, ele capricha nessa maquiagem e muitas vezes não tira, né? Acaba dormindo com
com esse olho cheio de glitter, purpurina, aquela cola para botar os cílios postiços? Realmente, tem que remover. É importante você adquirir o produto e também adquirir o produto que vai retirar isso e não pode esquecer de deixar chegar em casa, tirar tudo que faz bem para a saúde e também é importante não coçar os olhos quando tiver com esses adereços, né? Então, cuidado fundamental é limpeza e não coçar os olhos. Além do processo alérgico que pode acabar desenvolvendo, né? Existe alguma coisa mais séria que pode acontecer? Você me lembrou bem. Além do processo alérgico, você tem que, primeiro, ideal seria você testar na pele, né? Antes de testar no olho, para ver se você não tem alergia a esse produto. E também você não ter esse excesso. Tem gente que não colocar demais, né? Não colocar o excesso. E a coceira, você pode, além de machucar mecanicamente os olhos, você também pode pegar outros tipos de conjuntivite, como a conjuntivite viral, a conjuntivite bacteriana, além da alérgica. E em casos que realmente o quadro estiver ruim, procure, né, uma assistência médica adequada. Essa questão da conjuntivite pode acontecer muito com o compartilhamento dos acessórios e da própria maquiagem, né? É verdade. O ideal é que cada um tenha o seu produto, mesmo que seja no carnaval, uma vez no ano que a gente usa, não é sempre, mas que tenha cada um o seu produto e que use de maneira moderada. Ok, doutora, muito obrigada. Hoje é o último dia de carnaval, então todo mundo capriche na maquiagem. Mas ainda dá tempo, né? Para uma boa maquiagem, com certeza. Obrigada, doutora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Subiu de 2 para 4 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. E o governo federal incluiu mais 8 países em alerta para o novo coronavírus. São eles: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Malásia e Itália. Além disso, o Ministério da Saúde ampliou os critérios para a definição de caso suspeito. Agora também estão enquadradas as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e vierem desses 8 países, além do Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã, Camboja e China. A decisão de aumentar o nível de segurança surgiu da preocupação em decorrência da grande quantidade de casos do novo coronavírus nos últimos dias. Só a Itália tem 7 mortes e mais de 220 infectados. As cidades no norte do país estão isoladas. O Ministério da Justiça informou que errou quando disse na semana passada que foi aberto um inquérito contra o ex-presidente Lula por determinação do ministro Sérgio Moro, com base na Lei de Segurança Nacional. E quem traz os detalhes ao vivo de novo para a gente é a Renata Dourada. Renata. Pois é, Carol, olha só, esse inquérito, ele segue em sigilo, ele segue em segredo e apura se o ex-presidente Lula cometeu o crime contra a honra, crime de calúnia, difamação com relação ao presidente Bolsonaro. Isso porque em novembro do ano passado, durante um discurso, o ex-presidente Lula disse que era inadmissível que um país da grandiosidade do Brasil, do tamanho do Brasil, fosse governado por um miliciano. O que levou, portanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a pedir a abertura desse inquérito com base na Lei de Segurança Nacional. Ocorre que a polêmica foi grande, porque essa lei é uma lei que foi muito usada na época da ditadura militar. O fato é que, na semana passada, na quarta-feira passada, o ex-presidente Lula esteve aqui em Brasília e prestou um depoimento na Polícia Federal com relação a esse inquérito. E a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que esse inquérito ou essas investigações, de fato, não se enquadram na Lei de Segurança Nacional. E aí levou, portanto, o Ministério da Justiça a emitir uma nota ontem dizendo que houve um erro interno e que eles pediram, sim, a abertura desse inquérito para analisar se houve algum crime contra a honra do presidente Bolsonaro, mas não com base na Lei de Segurança Nacional. É isso, Carol. Obrigada, Renata. Boa tarde para você. Boa tarde. A gente volta a falar de carnaval, porque carnaval não é só sinônimo de folia, não, gente. Tem quem abra mão da agitação por um momento mais próximo de Deus. Vários eventos religiosos, tanto evangélicos quanto católicos, marcam um feriadão em Brasília. Veja só. Paz, fé e agradecimento. Tudo isso motiva o Luciano a trocar as festas de carnaval por um retiro religioso. E lá se vão 10 anos frequentando o retiro espiritual pentecostal Ebenezer. Nós adoramos a Deus, servimos a Deus com alegria, com louvores, né? Muitos jovens, né? Se confraternizando, temos momentos de comunhão, conhecendo pessoas diferentes, né? De várias regiões aqui de Brasília.
e até de fora, né? A Tamires escolheu participar do encontro evangélico pela segunda vez e também garante que a troca vale a pena. A gente se sente mais abastecido, né, espiritualmente para o restante do ano, não só para o ano, né, nesse próximo ano, mas em todos os anos, porque isso reflete na nossa família, no nosso trabalho, então tem muitos outros frutos, né? Durante os 5 dias de retiro que acontecem em uma chácara na expansão de Samambaia, passam pelo evento mais de 7.500 pessoas. 1.100 fiéis ficam hospedados no local, onde é montada uma grande estrutura com alojamentos, refeitório e um salão com um grande palco. Ali, os louvores e adorações proporcionam um contato íntimo com Deus e transformam a vida de crianças, adolescentes e famílias inteiras. Nós temos um número muito expressivo de pessoas que estão deixando e vindo procurar mais essa palavra de consolo, de confronto, pessoas que querem ser confrontadas com uma palavra e abrir os olhos e ver que a vida também tem esse outro lado. Além dos cultos, ainda há palestras, filmes, música e, claro, muita animação também. E os católicos também têm a opção de trocar os bloquinhos de rua por momentos de adoração e louvor a Deus. Na 34ª edição do Rebanhão, o objetivo é justamente esse: reunir famílias em momentos de oração, também com muita alegria. A expectativa é que 36.000 pessoas passem pelo evento, que este ano acontece na Arena Lounge do estádio Mané Garrincha. É só chegar com o coração aberto, disposto a louvar a Deus, a se encontrar com a verdadeira alegria que é Deus. Por lá também não faltam elogios dos fiéis. No bloquinho você curte bastante, no outro dia sente um vazio no coração, parece que está faltando algo. Aqui não. Aqui você pula, você diverte, você ouve música boa, pregações, enfim, algo que preenche aquele vazio que eu tinha. A gente é livre para tudo, para amar a Deus é bem melhor do que carnaval no mundo. Entra ano e sai ano e o ginásio esportivo de Samambaia continua do mesmo jeito, abandonado. Aí não tem jeito, a indignação dos moradores só aumenta. O espaço tem quase 20 anos e nunca foi reformado. O cenário é de abandono. Sujeira, estrutura enferrujada, falta de telhas, banheiro quebrado e sem iluminação. Para o João, que foi um dos que ajudou a construir o ginásio de Samambaia, encontrar o espaço nessas condições preocupa. Eu fico até um pouco decepcionado com razão ao que foi feita a obra pelo objetivo que ela foi construída, que era para o pessoal a população de Samambaia usufruir, quem jogava futebol praticava outro tipo de esporte, no qual eu deixei ela em todas as modalidades para praticar esporte e simplesmente começaram a usar o ginásio. E infelizmente ele hoje em dia se encontra abandonado. O local foi construído em 2001 e desde então não recebeu grandes manutenções. Com o tempo, a estrutura foi se deteriorando. Já são 8 meses que a população encontra ele assim, ó, fechado. É muito triste, viu? Porque ele, infelizmente, não teve reforma nenhuma durante os governos que por aí passaram. Tá só o quimba, tá caindo pedaço mesmo aí, ó. Enferrujação, banheiro lascado, entendeu? Tudo lascado, tá parecendo com o canteiro central ali das 300, 500, que é o apelido de Lascadão. Com essas condições, os praticantes de esportes da cidade ficam sem essa opção. A Defesa Civil chegou a realizar uma vistoria no ginásio no dia 7 de fevereiro. O objetivo foi definir os reparos a serem feitos para que a quadra seja liberada. A administração da cidade já começou a fazer avaliações do espaço. Nosso trabalho é só fazer o levantamento, o projeto e enviar para Nova Cap. Até sexta-feira, acredito que já está enviado para Nova Cap. Diante disso, fica a expectativa de que o ginásio volte a funcionar. Seria uma parte de muita responsabilidade em relação ao esporte de Samambaia se as autoridades voltassem os olhos para cá e fizessem a manutenção desse ginásio, recuperassem ele para que a população pudesse usufruir. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mostrar vídeos e mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote então o nosso número, 999769204. A seguir, a programação desse finalzinho de carnaval e tudo o que aconteceu ontem nas ruas de Brasília. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Até já.
Um motorista de aplicativo foi sequestrado e espancado na madrugada de hoje. O profissional, que não teve o nome revelado, foi abordado por 4 assaltantes no Paranoá, que rodaram com ele no porta-malas até capotarem o carro. A polícia desconfiou que havia algo errado e pediu para pararem na altura do SIG. O bandido, que estava no volante, então acelerou e começou uma perseguição que terminou com um carro de aplicativo capotado. Ninguém ficou ferido, 3 adolescentes foram apreendidos, mas o maior de idade conseguiu fugir. Voltando a falar de carnaval, a segunda foi agitada mesmo com a chuva que caiu em vários pontos da cidade. Folhões se divertiram na tradicional baratona e curtiram blocos como o Relabucho. Mímico, Capetinha, meninas superpoderosas e outras fantasias cheias de brilho e purpurina. Esse foi o clima dos Folhões de Brasília. E o que não faltou foi a animação. Não pode faltar purpurina, aquela make no olho, aquela blusa florida. E você gosta de cerveja? A cerveja veio aqui, rapaz. Cerveja gelada, absolutamente gelada. Olha a minha cerveja aí. Olha essa cerveja. Minha cerveja é morena. Com cerca de 50 atrações na programação da segunda-feira de carnaval, Brasília atraiu folhões de várias partes do país. Muita alegria, muita diversão. Inclusive, sou turista na cidade, vim de Floripa para passar o carnaval aqui. Queria dar um abraço para minha família de Goiânia e de Alvorada do Norte e de Minas Gerais. E a Praça dos Prazeres, no setor bancário norte, também teve muito carnaval. Mesmo com a chuva, os folhões aproveitaram o bloco do Relabucho. Eu adoro o Carnaval de Brasília. O Carnaval de Brasília não deve nada para os nossos carnavais grandes e eu acho muito divertido. O Nayan fez questão de se fantasiar e não foi preciso gastar muito dinheiro para isso. O que vale é se divertir com a criatividade. Gastei em torno de R$90 e vale a pena porque deu para ir para todas as festas que eu fui no carnaval, usei ela. Na Funarte, o bloco Baratona comemorou os 42 anos desde a primeira vez que foi às ruas. Por causa da chuva, o bloco não desfilou pela cidade. Ficou apenas na Funarte. Mesmo assim, atraiu muitos folhões. Esse é o bloco tradicional, é um dos blocos mais famosos do Carnaval de Brasília e a gente espera que seja mais uma vez um sucesso. O policiamento marcou presença em todos os blocos, o que agradou o público. Eu me sinto bem mais segura agora, porque eu tô vendo que tem muitos PMs, eles estão sempre atentos. Não é só um só, mas é em grupo. E com segurança e a chuva indo embora, restou beijar muito e curtir demais. O carnaval continua e vamos agora à programação do último dia. Anota aí, hein? A partir das 2 da tarde tem o tradicional pacotão, que desde 1978 leva a crítica política para a W3. A concentração é na quadra 302 Sul. Também às 2 tem o Baratinha no estacionamento 12 do Parque da Cidade. Músicas infantis e muitas brincadeiras prometem agitar a folia da criançada. E às 4 da tarde é a vez da Baratona, de novo, no setor hoteleiro norte. Tem muita festa também no setor comercial sul, onde a programação já começou às 11 da manhã e entra pela noite. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí os donos da bola. Rodrigo Orengo volta amanhã e a gente se encontra no Jornal da Band. Bom restinho de carnaval, hein? Tchau, tchau!